quer pedir muita água para me recolher o ofertório? Eu tenho aqui, mas hoje eu quero dar essa palavra para você que escolheu mim. 400. Vamos cantar o 400. Melhor do que o 380, né? O 380 misericórdia. Certo? Estrofe. Cada estrofe. 3, 5 linhas. 400, né? Vamos lá. Já são os convidados. Quinta-feira é o nosso culto do clamor, sábado a nossa Santa Ceia. Estivemos aqui para adorarmos ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos na letra D sobre o que a fugaça da vida nos faz pensar sobre a eternidade com Deus e sem Deus. Pontuamos algumas coisas, onde passaremos a eternidade e também pontuamos sobre a eternidade com Deus e sem Deus, algumas características da eternidade com Deus ou sem Deus. E hoje nós vamos partir para mais um detalhe sobre a eternidade com Deus e sem Deus, sendo que agora nós vamos frisar a eternidade sem Deus. Eu sei que isto aqui, como você já sabe, isso aqui é o ABC. Você já sabe deste ABC, mas é bom a gente relembrar. Bom relembrar para nós não esquecermos. Então, sobre a eternidade sem Deus, o que nós vamos pontuar? Eu não ia dar nenhum enxertozinho, mas o único enxerto que eu dei, foi somente analisar algumas expressões dos textos que nós vamos citar aqui. Não de todos eles, mas de alguns textos nós vamos citar, a analisar algumas coisas dentro do grego. Eu comecei a fazer isso
estudar grego, mas eu não concluí, eu não sou bom em grego não. Sou pior do que grego. Então, mas nós vamos pontuar assim o significado, extraindo do grego para o português. Então, irmãos, a eternidade sem Deus, o que ela é? Eu pontuei aqui, deixe-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, vamos também dizer 5 características da eternidade sem Deus. E posteriormente nós vamos ver 2 declarações sobre a eternidade sem Deus, de 2 pais da igreja. Eu poderia colocar mais algumas declarações, mas essas 2, elas são até certo ponto suficientes. Então, irmãos, a eternidade sem Deus já tem a primeira característica, que é a separação plena do ser humano da pessoa de Deus. Então, observe, irmãos, que todo ser humano, ele deveria pensar sobre a sua eternidade. Uma e outra feita, eu disse aqui, e vez por outra também eu digo, em cerimônia fúnebre, quando eu realizo. O ser humano, ele só se lembra da morte, ou pensa que vai morrer, quando ele passa por uma casa funerária. Quando ele passa por uma casa funerária e vê aquele envelope de madeira, ele diz: eita, um dia eu vou morrer. Então, se lembra da morte, o que vai morrer quando passa pela casa funerária. Outra é quando ele passa por uma casa, ou está em uma casa, onde está se tendo um caixão, onde tem um caixão, e as pessoas lá, sentidas pela perca daquela pessoa. Então, quando passa por uma porta de alguém que vê um caixão, aí o ser humano também se lembra da morte, é lógico também, assim sabe, um dia eu vou morrer, não sou eterno. Então, dificilmente o ser humano pensa na morte. Mas, irmãos, parece um absurdo isso que eu vou dizer. É bom a gente pensar na morte, para a gente se preparar, né? Não é fácil, é lógico. Falar da morte não é fácil, irmãos, porque por mais que sejamos crentes em Jesus e tenhamos a convicção de que vamos para o céu, humanamente falando, na nossa emoção nós estamos ligados aos nossos aqui na terra. Então a gente pensa nos nossos aqui da terra, né? Pensa no pai, na mãe, nos irmãos, nos filhos, no esposo, na esposa, nos parentes e etc. Então fica assim, pensativo. Mas é uma crença minha, irmãos, é uma crença minha. Eu acredito que quando o crente está para partir para a eternidade, eu acredito que o Senhor derrama um gozo indizível na alma daquele cristão, como se fosse uma anestesia, para ele esquecer das coisas aqui da terra. Eu contei um caso aqui para vocês, contei uma vez só, foi de um pastor nosso ministério. Ele estava em casa, de repente um silêncio em casa, quando o filho foi na sala de estar, estava o pai sentado e já numa situação ruim, estava tendo um ataque cardíaco e estava passando. E o filho disse: pai, eu vou ligar para a SAMU para chegar logo aqui. Ele disse: não, meu filho, não precisa não, porque eu estou partindo. E se não me foge a memória, ele disse que estava vendo Jesus. Então ele estava tendo uma visão do céu. E ele disse: não chame, porque eu estou partindo e eu estou vendo Jesus. Então, é uma crença minha. Eu acredito que o cristão, quando ele está para partir, na minha forma de falar, o Senhor dá uma anestesia do céu nele, e ele quer ir partir para o Senhor e ficar com o Senhor e viver eternamente com Deus. Mas, irmãos, a gente precisa pensar realmente na morte, porque nós não somos eternos. Ninguém aqui é eterno.
Todos nós somos passageiros. E estando em Cristo, uma maravilha. A gente vai ver depois a eternidade com Deus. Mas, se a pessoa estiver sem Deus, se a pessoa não tiver, irmãos, a convicção da salvação em Deus, como será a vida desta pessoa? Então eu disse que a primeira característica da eternidade sem Deus é a separação plena, total, do ser humano da pessoa de Deus. E aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, e aqui nós vamos ver, analisar esse texto sagrado, em algumas expressões aqui, do grego para o português, o significado. Então, se você puder abrir a Bíblia, é bom que você pode grifar alguma coisa no texto. A minha Bíblia, irmãos, não vou dizer que ela é 100% grifada, não é marcada, mas uma boa parte da minha Bíblia, ela é riscada. Eu ando sempre com uma caneta, né? Tem uma caneta, quando eu esqueço a caneta, eu fico perdido, porque às vezes alguém lê um texto e tem algo naquele texto que me chama a atenção, e às vezes se eu tiver um papelzinho na Bíblia, eu começo a dar uma rabiscada. Um dia desse, eu não me lembro se foi aqui em Campos Frios ou se foi em Maceió, agora na nossa EBO. Eu sei que ou foi em outra cidade, não me lembro. A questão é que eu estava no culto, uma pessoa leu um texto sagrado, naquele texto sagrado que a pessoa leu, embaixo tinha um versículo que ela não leu. Mas quando leu o texto, meu olhar foi para aquele outro versículo, e naquele versículo veio uma expressão. Li uma expressão, aquela expressão chegou na minha mente, eu peguei, grifei e anotei no papel para escrever um material. Então, por isso que é bom você ter uma caneta, você ter um papel, um sermonário, uma agendinha, né? Para você anotar. Antigamente, eu não sei aqui, mas eu falo da minha igreja mãe, Viçosa, mas antigamente, irmãos, os irmãos eles andavam muito com papel e com caneta. Porque tudo aquilo que ia transcorrendo no culto, que a nossa mente é falha, a pessoa ia anotando no papel, porque alguma coisa tinha ali para o amanhã, para aquela pessoa aproveitar. Então, eu recomendo, não é obrigatório, mas é uma recomendação que aí você pode extrair alguma coisa para você. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então esse texto, nessa expressão que eu grifei, né, frisei, olhe, padecerão eterna perdição, pontua muito bem essa questão, irmão, da característica da eternidade sem Deus, que é a separação total, plena, do ser humano da pessoa de Deus. Então ninguém que está vivo pode ficar pensando, não, quando eu morrer, Deus me coloque onde Ele bem achar. É forte essa expressão, e se a pessoa não tiver realmente em dias com Deus, vai para uma eternidade sem Deus. Quando a pessoa morrer, Deus a coloca em um bom lugar. É preciso também ter cuidado. Se aquela pessoa teve a oportunidade, irmãos, de aceitar Jesus, mesmo no leito da morte, é uma maravilha. A questão da salvação, irmãos, em certos casos, é delicado a gente nunca afirmar, né? É delicado. E nunca afirmemos, essa pessoa foi para uma eternidade sem Deus, porque não aceitou Jesus como Salvador. Ora, a gente não é Deus, nós não somos Deus, não somos oniscientes. A gente não sabe se, faltando momentos para a pessoa sair desta para a eternidade, se naquele momento
aquela pessoa se arrependeu. A gente não sabe. A eternidade, irmão, vai nos revelar surpresas. Talvez pessoas que a gente pensou não aceitou Jesus e foi para uma eternidade sem Deus, quando chegarmos lá na eternidade com Deus, poderemos encontrar essas pessoas por lá. Porque faltando um fio, aquela pessoa se arrependeu e pediu perdão a Jesus de seus pecados. O pastor Zé Neco, de saudosa memória, que foi nosso presidente, ele foi visitar um irmão que era pastor, tinha se desviado, foi um pastor do nosso ministério, muito abençoado por Deus, pregador, ensinador, se não me foge a memória, filho da minha terra, né? E este pastor, infelizmente, acabou se desviando. Ele se desviou e foi para outros caminhos, que eu não posso falar aqui. Então ele foi para outros caminhos, e aquele camarada teve uma situação delicada que ficou entre a vida e a morte. Pastor Neco, ele foi no hospital, na UTI, onde estava aquele irmão, né? Ou melhor, não era irmão ainda, estava afastado, ex-pastor, vamos assim dizer, essa linguagem que o povo usa. E pastor Neco conversando com aquele camarada, falando para ele retornar, ele estava realmente dopado, e pastor Neco perguntou a ele se ele queria voltar para Jesus. Se ele quisesse voltar para Jesus, ele desse um sinal, ou apertasse a mão do pastor, mas desse um sinal. O pastor Neco disse qual o sinal, e quando ele deu o sinal, o pastor Neco orou por ele. Então ali foi uma vida que no momento final, ele aceitou novamente a Jesus como Salvador. Então nós não sabemos, irmãos, fulano morreu e foi para uma eternidade sem Deus. A gente não sabe, irmãos. A gente fica em cima do muro, porque nós não sabemos. Nós não podemos dizer, foi para a eternidade sem Deus, e a gente sabe lá, como rola na internet, um vídeo parece que foi uma cristã, orando por um camarada que foi baleado, o camarada malfeitor, e aquela irmã chegou e perguntou se ele queria aceitar Jesus como Salvador, ele agonizando para morrer, e ele disse que queria aceitar Jesus como Salvador. A irmã orou e pronto. Então veja só, agonizando na ânsia da morte, mas aquele camarada ainda balançou a cabeça. E há outros casos mais delicados, irmãos, que a gente não sabe. Então, a gente não pode dizer, morreu e foi para uma eternidade sem Deus. A gente não sabe, irmãos, se aquela pessoa, repito, faltando momentos finais, talvez segundos para partir, se ela chegou a dizer, perdoe-me, Deus, eu pequei, eu quero morar no céu, me arrependo. A gente não sabe, certo? Porque nós temos este mau costume, é um mau costume que nós temos. Eita, morreu e foi para uma eternidade sem Deus. É um mau costume que nós temos, que a gente precisa revisar esse mau costume, rever, né? Reavaliar, não, vamos reavaliar esse mau costume, que a gente não sabe. Pela vida que a pessoa tinha, nós, pela Bíblia, a gente diz, mano, morreu sem Deus. Mas só Deus sabe se aquela pessoa chegou, repito, no momento final, a voltar-se para Deus. É uma questão delicada. E não somos Deus. Não somos Deus. Mas quem morre sem Cristo, vai para uma eternidade com Deus. Segundo Paulo, pelo Espírito revelou, essas pessoas, elas padecerão eterna perdição. Padecerão eterna perdição. E nesse texto aqui, versículos 8 e 9, eu quero analisar rapidinho com vocês 3 expressões. Como labareda de fogo, né? Como labareda de fogo. Em outra tradução fala em chama de fogo. Isto aqui no grego, irmãos, eu deixei anotado aqui, ó, refere-se a uma chama intensa, a qual reforça a severidade da justiça de Deus. Olha, irmãos, todos nós sabemos que Deus é amor.
Deus, um dos atributos de Deus é que Ele é amor. Mas Deus também tem um atributo chamado justiça. E às vezes as pessoas brincam com Deus, pensando que Ele é só amor, só amor, só amor. Mas vai chegar um momento que a justiça dele chegará à tona. A justiça dele haverá de ser exercida, seja para com aqueles que estão sem Deus ou para aqueles que estão com Deus. Então, o que estão com Deus, deixa lá para frente. Vamos analisar a eternidade sem Deus. Os que partem daqui sem Deus, está escrito que o Senhor virá como labareda de fogo, e esta expressão refere-se a uma chama intensa, a qual reforça a severidade da justiça divina. Porque aqui a gente vai ver a questão também da grande tribulação, que será manifesta a severidade da justiça divina, porque Deus também tem o seu tempo de suportar as mazelas humanas. Outra expressão desse texto aqui, tomando vingança. Ele vai tomar vingança de quem? O texto vai dizer aqui. Mas essa expressão tomando vingança fala de uma retribuição justa contra a impiedade. É somente a gente se lembrar de Sodoma, de Gomorra, de outras 3 cidades que estavam circunvizinhas a elas, que foram destruídas com o fogo de Deus, por causa de vários pecados, né? A gente pensa que foi só um pecado. Não. O juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra somente por causa deste pecado, mas não. Quando nós lemos, se não me foge a memória, o profeta Ezequiel, ele cita outros pecados que aquelas cidades, Sodoma, Gomorra e mais 3, cometiam, e que estes pecados justamente cheiravam mal à narina de Deus. E Deus agora chegou o momento de exercer a sua justiça. E Deus foi dando a oportunidade. É somente se lembrar do tempo de Noé, o tempo que Deus deu ao povo, 120 anos, Noé construindo a arca, 120 anos, irmão, de oportunidade para aquelas pessoas acreditarem na mensagem da justiça que Noé pregava. Vocês se lembram que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, disse que Noé era pregoeiro da justiça. Ele pregava a justiça de Deus e o povo não acreditava na justiça. E Noé passou 120 anos pregando a justiça de Deus e construindo a arca. Quando se concretizou, aí veio agora a justiça de Deus, animais de dentro, Noé com sua família dentro. E vocês sabem muito bem que a Bíblia diz que Deus, ele fechou a porta. Não foi Noé que fechou. Foi Deus que fechou a porta. Veio a chuva, a água subiu, as pessoas começaram a ficar apavoradas. Consequentemente, nós pensamos, irmãos, pela lógica, né? Chegaram lá, quem sabe batendo ou gritando: Noé, Noé, abre-nos a porta, Noé, nós queremos entrar. Agora nós acreditamos nessa mensagem da justiça divina, Noé, abre-nos a porta. Mas Noé não podia abrir a porta, a esposa não podia, os filhos nem as noras. Porque quem fechou a porta foi Deus. Um dia nós sabemos que a porta da graça, ela haverá de se fechar. Um dia a porta da graça haverá de se fechar e não terá mais como ninguém aceitar a Jesus dos seus pecados. E nós sabemos muito bem pela Bíblia Sagrada, há cristãos ainda hoje em dia que ficam falando que na grande tribulação as pessoas não se converterão. Olha, irmão, na grande tribulação haverá salvação de vidas, haverá. Será pela sua própria vida. Porque os salvos do arrebatamento, eles serão diferentes dos mártires da grande tribulação. Os salvos do arrebatamento, né?
a igreja do arrebatamento, vamos assim dizer, eles serão diferentes dos mártires da grande tribulação. Nós teremos coroas, mas os mártires da grande tribulação, eles terão palmas em suas mãos. Então, há um diferencial, mas haverá salvação de vidas na grande tribulação. A porta da graça ainda estará aberta, mas naquela época, a pessoa vai dar sua própria vida, ou não. Eu vou querer ter a minha vida, a minha cabeça decepada? Oxe, de jeito nenhum. Então, não passará uma eternidade com Deus. Passará também uma eternidade sem Deus. E Deus vai tomar vingança, irmãos. Vai tomar vingança com quem? Diz o versículo 8 aqui, ó. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha. Vamos aqui fazer uma divisória. Vamos fazer aqui uma divisão desta tomada de vingança de Deus nesses dois grupos. Vamos assim dizer. Daqueles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, aqueles que não conhecem a Deus no grego, aponta para a falta de conhecimento íntimo e relacionamento com Deus. Então, veja que Deus vai tomar vingança com aqueles que não conhecem a Deus. Eu, quando não era crente, eu não conhecia a Deus, irmãos. Eu poderia fazer uma coisa, fazer outra coisa e tal, de acordo com onde eu estava. Mas eu não conhecia a Deus como hoje eu conheço. Eu conheço a Deus como Deus que salva, porque Ele me salvou. Eu conheço a Deus como Deus que perdoa pecados, porque Ele perdoou os meus pecados em 20 de junho de 1986, na minha igreja mãe em Viçosa. Então eu conheço Ele como o Deus que perdoa pecados, não só quando eu aceitei, mas nessa minha caminhada, pecados que eu cometi, pedi perdão e Ele me perdoou, e eu senti o perdão dEle na minha vida. Eu conheço a Deus como Deus que cura, porque Ele já me curou. Já contei para vocês o caso da espinha de peixe na minha garganta. Então eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, curou no passado, cura ainda hoje. Ele é Deus que opera milagres e maravilhas nos dias atuais. Então eu conheço Deus desse jeito. Eu conheço Deus como Deus que abre portas onde não há, porque Ele abriu uma porta de emprego para mim em Maceió, quando eu não pensava que ia ter uma porta de emprego para mim na grande capital. Então eu conheço esse Deus, que Ele abre porta. Eu conheço Deus como Deus que fala, porque Ele já falou comigo várias vezes, ainda fala comigo, falou em sonhos, falou através de profecias, falou através de palavra profética. Então eu creio neste Deus, eu conheço esse Deus como Deus que fala, como Deus que ouve, porque Ele já ouviu várias vezes a mim e respondeu aquilo que eu pedi. Então hoje eu conheço a Deus, vamos dizer assim, como dizem aqui, de uma maneira relacional. Eu tenho um relacionamento com Deus. Você também tem relacionamento com Deus. Mas tem pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Não tem um relacionamento íntimo, como enfoca aqui no grego. É uma pessoa que rejeita um relacionamento com Deus. Não quer saber de Deus de jeito nenhum. Quer viver a sua vida a bem querer, fazer o que bem agrada aos seus olhos, andar por onde bem quer andar, fazer o que bem quer fazer, o que lhe agrada. Então essas pessoas, irmãos, elas não conhecem a Deus. Então Deus virá e tomará vingança com essas pessoas. Mas eu quero frisar esta outra expressão: e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este tomar vingança, já disse aqui, ó, fala de uma retribuição justa contra a impiedade. E esta parte aqui, ó, daqueles que não obedecem ao Evangelho, irmão, a isto aqui refuta para mim. Isto aqui refuta ou aponta para você.
Eu conheço o Evangelho, você conhece o Evangelho. E se a gente não obedecer o Evangelho? Se a gente não obedecer o Evangelho, se a gente estiver aqui dentro brincando de ser crente, levando na esportiva de ser crente, né? Status de ser crente, e você está aqui sem querer obedecer a palavra de Deus, deixar a palavra entrar por um ouvido, sair pelo outro ouvido, sem lutar para vivenciar esta palavra, Deus tomará vingança com aqueles também que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que uma ou outra vez eu já pontuei pela Bíblia Sagrada aqui. Não é porque você está aqui, você no singular para cada um ir refletindo, que aqui agora eu estou garantido a minha salvação. Se a gente não andar de conformidade com o Evangelho, se a gente não guardar esta palavra, irmão, se a gente não lutar para viver esta palavra, e estiver aqui dentro brincando de ser crente, nada feito, nada feito. Você só está aqui passando tempo. Em vez de ser trigo, você está sendo um joio. Em vez de ser um peixe bom, você está sendo um peixe ruim. Em vez de ser uma árvore para produzir frutos bons, uma árvore boa para produzir frutos saborosos, você é uma árvore ruim e produz frutos péssimos. Hoje eu conversei com uma pessoa, hoje à noite, e a pessoa me dizendo: olha, pastor, tem um pé de caju aqui, pé de cajueiro, está produzindo caju até umas horas. Os cajus são pequenos, mas pastor, pense num caju ruim. Pense num caju amargo. Os cajus desse pé aqui, pastor, são amargos, são ruins. Olha aí. Já está dizendo que o cajueiro talvez não preste, o pé mesmo não presta. Produzindo caju ruim, então já está dizendo que aquele cajueiro, só a graça de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Mas quando um pé é bom, ele produz frutos saborosos. Então, meus amados irmãos, eu e você temos que ter cuidado com isto aqui. Estamos aqui dentro, então vamos lutar para viver este Evangelho, para viver esta palavra. Ficar só apontando o dedo, né? Dizem, e é verdade, ó, veja só, está apontando um, mas tem 4 apontando para você. Olha fulano, mas tem 4 apontando para você. A gente precisa, irmãos, falo por mim, mas eu quero que você também reflita. A gente precisa, irmãos, deixar de olhar, de apontar a vida dos outros e olhar a nossa vida. Todos nós somos falhos, mas ficar só apontando a vida de A, a vida de B, talvez a sua falha no singular, para cada um ir analisando, talvez a sua falha não seja igual a daquela pessoa, mas sua falha seja outra. Talvez a sua falha é em outro ângulo, e a daquela pessoa é aquilo ali. Aí por isso que você, a gente pontua, olha ali. Mas todos nós temos as nossas falhas. Se a gente parar, vou usar essa expressão diminutiva, um pouquinho de apontar a vida dos outros e começar a fazer uma análise da nossa vida, a gente vai descobrir, irmãos, ou redescobrir as mazelas que nós temos, os carrapichos que ainda há em nossa vida, né? Essa santidade exorbiçada que tem, eita, que santidade altíssima, ó vossa santíssima santidade. Não, irmão, de jeito nenhum. A gente é para ser santo. A Bíblia diz: sede santos, como santo é o Senhor. Então, é para sermos santos, nem mais nem menos. É para ser santo. Somente Deus que é santo, santo, santo. Só Ele. Mas eu e você é para ser santo, somente santo. Reconhecendo a nossa limitação humana e as nossas falhas. Então, todos esses irmãos que partem para a eternidade sem Deus, eles sofrerão a justiça de Deus na vida deles. Não tem para onde correr. Ainda, há uma expressão ainda desse texto aí, ó, eterna destruição.
Padecerão, versículo 9. Padecerão eterna perdição, ou eterna destruição, noutra tradução. Meus irmãos, no grego isso aí fala de uma destruição contínua e sem fim, ou seja, uma separação irreversível da pessoa de Deus. Olha, eterna perdição. O grego fala de uma destruição contínua, sem fim. Não já pensou um negócio sem fim? Será que você dá para colocar a sua mente fraquinha, humana, para refletir o que é um negócio sem fim? Imagine você em uma pista reta de 1.000 quilômetros de retidão, ou 2.000, e você vê assim, aquela estrada de 2.000 quilômetros reta, e você a pé. E você andando, e você pensa, meu Deus, e não vai chegar ao final dessa estrada, e eu estou botando só 2.000, e você andando, 2.000 quilômetros. E você, será que não chega o fim não? E você andando, cansando, suando, já vendo nem sei o que mais lá. Agora imagine uma eternidade sem Deus. Uma destruição contínua e sem fim, separação irreversível de Deus. A outra expressão aqui, no versículo 9, que diz, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isto aí aponta, irmãos, para a ausência de qualquer contato da presença de Deus. Olha, quem parte daqui sem Deus para a eternidade, não terá um pingo da presença de Deus. Não terá um pingo da presença de Deus. Mas já pensou uma eternidade sem Deus? Agora já pensou uma eternidade com o arqui-inimigo de Deus e toda a raça dele? Então, ante a face do Senhor, indica a ausência de qualquer contato com a presença de Deus. Isso aqui é triste. É que nem pessoas que são presas, que às vezes passam 1 ano, 2 anos, sem nenhum contato. Em outros países, vou pegar esse exemplo mais pesado. Em outros países aí, quando trabalham com prisão perpétua, e deles que não permite ver ninguém da família. Não se permite ver ninguém da família. Imagine só, irmãos. Que negócio terrível. Né? Que negócio terrível. Vamos ver outra coisa aqui. Vamos partir agora para a segunda característica da eternidade sem Deus. Será de tormento. Será uma eternidade de tormento, irmãos. Lucas, nós lemos isso aqui semana passada, mas tem um negocinho aqui ainda. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículos 23 e 24. Lucas 23. Lucas 16, versículos 23 e 24. Lucas 16, 23 e 24 diz: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por isso que eu disse, irmãos, no início, que a gente deve pensar na morte, né? Em questão de se preparar para a morte. Porque quando você pensa na morte, você pensa na eternidade. Essa é a verdade. Você pensa na eternidade. E quando pensa na eternidade, você tem que pensar nesse lugar também de sofrimento eterno. Em uma eternidade sem Deus. E quando você lê esse texto aqui, que não é uma parábola, mas foi um fato real, e você vê e ouve o rico dizendo: pede, mande a Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, molhar no grego mostra a intensidade da agonia. Quando este rico pediu para que Lázaro molhasse o dedo
e assim sendo, pudesse lhe refrescar, isso aqui mostra a intensidade da agonia. Irmãos, a eternidade sem Deus é uma realidade que nós não podemos esquecer. É uma realidade. Parece algo inapropriado falar isso para crente, né? Parece algo inapropriado. Por que falar de uma eternidade sem Deus para os crentes? Por que falar de uma eternidade sem Deus para os crentes, se os crentes já aceitaram Jesus? Mas será que estão salvos mesmo? Será que aceitaram a Jesus de verdade? Será que eu aceitei a Jesus de verdade mesmo? Porque Jesus disse, pelos seus frutos conhecerão. Então, irmãos, olhe, se eu não andar direito, se o meu comportamento, se as minhas obras, se as minhas atitudes não correspondem com o Evangelho de Cristo, eu não nasci de novo. Não nasci de novo. Se a minha vida está aqui e eu somente como um encapado, um lobo vestido de ovelha, então eu não nasci de novo. Eu estou somente aqui encapado. Estou somente aqui só passando, só um tempozinho e depois já era. Mas nós temos que pensar, irmão, na eternidade sem Deus. Porque a eternidade sem Deus pontua de uma eternidade de tormento. Molhe aqui, chegue o dedo para refrescar, molhe. Quando você está andando em um sol causticante, se você estivesse no deserto, vamos lá, ou quem já assistiu filme de pessoas andando no deserto, andando no deserto, 40 graus, às vezes 50 graus, e você andando no deserto, a areia quente, aquele vapor quente subindo, a pressão subindo, e com vontade de tomar água, mas cadê água? Só tem areia, não tem um oásis ainda, para a gente poder beber um golinho de água e refrescar, de jeito nenhum. E deles que ficam ali no deserto e acabam caindo, morrendo, porque não bebeu água, não hidratou o seu corpo. E isso, irmão, na realidade é um tormento. A água é fundamental para nós. Eu vou dar um parênteses aqui, uma brechinha, abrir uma aspa aqui, um parênteses, melhor dizendo. Olha, irmãos, vamos lutar para tomar água, vamos beber água. Eu dei um estudo uma vez em um campo onde eu passei, e naquele estudo eu pontuei algo que eu pesquisei, que com o passar dos dias, com a avançada da idade, né, as pessoas que avançam na idade, delas vão esquecendo de tomar água, porque o organismo não sinaliza para tomar água. E recentemente eu vi na internet, acho que vocês viram também, uma pessoa que passou por uma cirurgia e foi extraída 300 pedras dos rins da pessoa. Pronto, construiu o alicerce da casa. 300 pedras, irmãos. Um filho de eu contei isso aqui a vocês, que eu me lembro. Um filho de um pastor, amigo meu, que era de Alagoas, está em São Paulo. O filho dele ficou sem beber água. De repente começou a urinar o quê? Sangue. O pai levou o filho para o hospital. O médico deu um carão no pai. Olha só. Agora, sabe qual era a idade do menininho? 14 anos de idade, do bebezinho. 14 anos de idade. E o médico deu um carão no pai, porque o pai tinha que fazer o filho beber água, né? E uma criança de 14 anos tinha que ficar sendo lembrada para tomar água. E aí o médico indagou: você está tomando água? Ele disse: estou não. Mal bebo água. Um menino de 14 anos de idade, mal bebendo água. Aí o médico disse: pois isso aqui é falta de água no seu organismo. Por isso que você está urinando sangue. E se agravasse o negócio aqui, você ia para a terra dos pés junto. Ia esticar as pernas e ia descer a sepultura. E outra coisa, irmãos, que eu já falei para vocês aqui, eu só estou abrindo esse parênteses aqui por causa do molhar a água aqui, viu? Aqui não tem nada a ver com eternidade sem Deus, só
preservar a nossa saúde. E quando nós não tomamos água, o que vai para a urina, irmãos, é aquilo que está no intestino. Então vai para os rins para filtrar o sangue. Então o que é que está no intestino? As fezes, que lá tem algumas águas. Então vai por lá e vai para o rim, os rins, e dos rins vai para purificar o sangue. Fica um sangue o que é contaminado, né? Na minha forma de falar. Então vamos beber água para a nossa saúde, irmãos. Certo? Vamos beber. Mas a questão aqui não tem nada a ver com a eternidade sem Deus, né? Mas eu lembrei e fiz questão de pontuar isso aqui para a gente, que a gente precisa beber água. Então veja, irmãos, que isto aqui mostra justamente essa situação delicada de uma eternidade sem Deus, uma eternidade de tormento. Eu não aguento, mande aqui molhar a água no dedo aí para me refrescar um pouquinho, porque o sofrimento é terrível. Mas, irmãos, o tormento é terrível. Abra a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, 41 e 46. Ainda dentro dessa questão da segunda característica de uma eternidade sem Deus. De que será de tormento. Não brinquemos, irmãos. Não brinquemos. Não brinquemos com a eternidade. Isso é um alerta para mim, isto é um alerta para você. Não brinquemos com a eternidade. Mateus 25, 41 e 46 está escrito: então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então veja, irmãos, ainda dentro da segunda característica, né, da eternidade sem Deus, será uma eternidade de tormento. Eu deixei aqui notificado no material essa questão aqui, ó. Malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Malditos, irmãos, no grego refere-se àqueles que por suas ações se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus. Em Maceió, acho que eu contei a vocês aqui uma vez só isso aqui. Teve um jovem, acho que ele devia ter no mais tardar 25 anos de idade, mas era um cabra periculoso em Maceió. E aquele camarada nasceu na igreja, vamos assim dizer, nasceu na fé, foi criado na igreja, se envolveu com amizades que não deviam se envolver. E aqui vai um alerta para os pais. Eu sou pai, você é mãe. Olhemos com quem os nossos filhos estão andando. Vejamos quais são as amizades dos nossos filhos. Porque diz o ditado: dize-me com quem andas e direi quem tu és. Então, pai, mãe, veja, acompanhe as amizades dos seus filhos. Chegue, vê que uma amizade não é uma amizade boa, chegue junto e abra os olhos dele e dela. Porque senão podemos perder os nossos filhos. Podemos perder os nossos filhos para o mundo. E aí, uma eternidade sem Deus. Foi o que aconteceu com este rapaz. Estava na igreja, se envolveu com pessoas com quem não devia, foi para o mundo, se tornou um camarada periculoso mesmo, de primeiro grau, deu trabalho à polícia de Maceió, em um determinado bairro lá da capital. E eu sei que um dia descobriram onde esse camarada estava. A polícia foi com força, irmãos, foi com força atrás dele. Aquele camarada saiu correndo, subindo nas telhas das casas, pulando em quintal, foi, e a polícia virada no siri braba por causa das preservadas, e ele fazendo outras coisas por lá. Final das contas, ele morreu. Morreu. Não sei se
na ânsia da morte por conhecer a verdade, teve como recorrer a Deus, não sei, mas só a eternidade revelará, só a eternidade. Mas pela vida pregressa dele, né, humanamente falando, você diz, pronto, esse aí partiu para uma eternidade sem Deus, esse aí foi-se embora. Mas não se sabe, por conhecer a verdade, não se sabe se na ânsia da morte ele se arrependeu. E o corpo dele parecia uma peneira, de tanto coisinha que recebeu o corpo dele. Ficou realmente uma peneira. Então, meus amados e queridos irmãos, malditos são todos aqueles, ou se refere àqueles que por suas ações se afastaram de Deus. E aí fizeram o que bem fizeram, e deles que partiram para a eternidade sem Deus, e estão agora, estão realmente já no anti-sofrimento, já estão sofrendo, infelizmente, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Veja que o texto ainda diz, ó, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os irmãos devem se lembrar que uma vez ou outra eu falei aqui, que o inferno nunca foi preparado para o ser humano. O inferno foi preparado, disse Jesus aqui, ó, para o diabo e seus anjos. Então, Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para o ser humano, a obra das suas mãos, a coroa da criação. Deus preparou o céu. Aí sim, o céu foi preparado para a humanidade, para o ser humano. Mas, infelizmente, através das suas escolhas ou da sua escolha, tem a consequência de uma condenação. Porque ele, a pessoa, escolheu. E por escolher, ela vai para este lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas dizer, Deus quer que todos vá para esse lugar de sofrimento eterno? Não, Deus não quer, de forma alguma. Deus chegou a dizer através de Ezequiel que ele não quer que o ímpio vá para um lugar de sofrimento eterno, parafraseando a fala do profeta Ezequiel. Deus não quer que o ímpio vá para um lugar de sofrimento eterno. Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados, se converta, volte-se para Deus, para ir para uma eternidade com Deus. Porque o céu, sim, foi preparado para o ser humano. Mas o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo. Mas infelizmente, muitos têm escolhido, né? Jesus falou isso aí. Então vamos adiante. Vamos para a terceira característica, irmãos. Terceira característica da eternidade sem Deus. Será de uma condenação irreversível. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27, a gente prega isso, né, irmãos? A gente prega isso aí no culto ao ar livre, ou em um culto evangelístico no santuário. A gente pontua isto aqui com muita ênfase. 9:27 de Hebreus, quando diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E a gente prega isso aqui, olha, vai morrer, e depois vem o juízo de Deus. Então a eternidade sem Deus, irmãos, é de uma condenação que não se pode reverter mais. Ela pode se reverter enquanto a pessoa estiver com vida. Enquanto o ser humano estiver respirando o ar, essa pessoa pode reverter. Eu estou condenado pela minha vida ruim de ir para um lugar de sofrimento eterno. Mas se eu me arrepender agora, Deus vai reverter esse quadro e eu não vou para uma condenação eterna. Eu vou para um lugar de delícias celestiais. Então, esta é a outra característica de uma eternidade sem Deus, irmãos. E é por isso, irmãos, que está tendo culto ao ar livre. Está tendo culto ao ar livre. Nos cultos ao ar livre, irmãos, vá para o culto ao ar livre. Vá para o culto ao ar livre. Aqui eu não ouvi não.
Mas eu já passei em lugares, pelo menos que eu me lembro, eu não ouvi não aqui. Mas eu já passei em lugares que teve crente que disse, ninguém me dá oportunidade no culto. Ninguém me dá oportunidade no culto. O pastor dirige o culto e não me dá oportunidade. Irmãos, dificilmente eu dirijo um culto. Culto de domingo, dificilmente eu dirijo. Né? Tem as senhoras que eu deixo moderar, tem a mocidade que eu deixo moderar. Culto de missões, eu modero, às vezes eu escalo um diácono aqui. O dos senhores, eu modero. Então, aqui é nesse ritmo. E às vezes, com os senhores, eu boto um obreiro daqui para moderar, certo? Mas, nesse campo por onde eu passei, eu não moderava culto. Era culto de senhoras, era culto de criança, era culto de jovem, era culto de missões, os 4 domingos. E um dia alguém disse, mas o pastor não me dá oportunidade. O pastor não me dá oportunidade, porque ninguém me dá oportunidade. Mas, irmãos, e não tem um culto ao ar livre? Quer pregar? Quero pregar, pastor. Eu estou aqui, ó, estou fulvilhando para pregar. Vá no culto ao ar livre. Se no templo você não tem oportunidade, né, e culpa o pastor, então vá para o culto ao ar livre. Por que quando tem culto ao ar livre você não vai pregar? Você só quer pregar se for aqui dentro? Para ser visto pelos irmãos da igreja? Não, vá para lá. Vá somar com os irmãos no culto ao ar livre. Vá lá somar com eles. Esteja no culto. Se o povo aqui fosse com força, irmãos, a gente teria 2, 3 cultos ao ar livre, numa noite em lugares alternados. Se o povo aqui fosse, nós teríamos, olha, só a mocidade, só por aqui, ó. Se essa mocidade fosse um exemplo, só eles aqui, e um obreiro indo, já era um culto ao ar livre, só com eles. Se as senhoras fossem que tem um número aí, só uma segunda-feira era um número bom em outro lugar. Se o coral que tem aí um número razoável, era outro culto. E o restante da nave da igreja, Senhor, era, irmão, 4 cultos no mínimo. A gente teria numa segunda-feira. 4 teríamos. Mas não é para pregar as pessoas não crentes, que precisa de salvação? Sim. Ela falou comigo para arquitetar um grupo de evangelismo atrelado à missão. Está tudo na missão. Eu disse, posso fazer para domingo a domingo sair um grupo, senhora, mocidade, tal. Pode, faça isso aí. E aí eu convido você para se juntar a esse grupo. Uns vão sair para evangelizar, outros vão ficar orando para Deus abençoar, para Deus livrar, guardar, para Deus colocar a palavra na boca, para Deus salvar vidas. Então uns vão falar de Jesus e outros vão aqui falar com Deus, para Deus agir na vida dos que estão indo. Então eu conclamo você, vá lá. Eu passei um campo e aí eu cito o nome, porque até hoje tem esse trabalho lá. Belém é de Maria não aqui, viu? É Belém de Alagoas meio, perto de Palmeira dos Índios. E em Belém vieram 2 obreiros falar comigo, 2 auxiliares. Era auxiliar, depois consagramos ao diaconato. E eles vieram falar comigo, pastor, nós queremos fazer um culto na feira aqui em Belém. Nós queremos fazer culto na feira aqui em Belém. E a gente quer saber se o senhor nos dá o aval. Se o senhor autoriza a gente ir pregar na feira. A gente vem pegar uma caixa na igreja. A gente vem pegar o microfone. A gente pega o DVD. E a gente leva para a feira. E convida os irmãos que queiram. Irmãos, vamos fazer o culto ao ar livre na feira? E eu perguntei, vocês só querem de uma autorização? Só querem um sim da minha parte? Pastor, só queremos que o senhor autorize e deixe que a gente vai chamar os irmãos e quem quiser ir vai estar por lá. Eu disse, sendo assim feito, está, pode fazer esse trabalho. Pode chamar os irmãos, pode ir pregar o evangelho de Jesus aí na feira. Irmãos,
E eles foram. E eles vieram aqui em Campos Frios. Foi o diácono Cristiano e o diácono Sandoval. O Sandoval pregou lá em cima. O Cristiano ficou aqui, e não sei com quem que pregou, irmã Ângela. Então, eles dois ficaram fazendo esse trabalho. Todo sábado, a feira era domingo de manhã, lá em Belém. Era o sábado, nem me lembro agora. E eu sei que eles iam na igreja, pegavam a caixa, DVD, pegavam microfone, levava o pedestral e anunciava para os irmãos. E estava lá um grupinho de irmãos, pregando, falando de Jesus, aquela maravilha. Até hoje, até onde eu saio, porque eu vejo as postagens que colocam, mas até hoje, até onde eu tenho acompanhado, até hoje Belém está lá, irmãos. Olha aí. Está vendo? Pediram uma autorização, um aval, uma aprovação. Eu dei porque o negócio era bom e eles estão lá. E alguns estão indo. Agora, o que você deve fazer é tomar a sua ação, é fazer a sua ação. Faça a sua ação. Quer pregar o evangelho? Quero, pastor. Olha, eu quero me juntar com mais 3 irmãos, pastor. Eu posso pegar uma caixa de som aqui e deixar aqui no lugar. Vai ser 1h30 só, pastor. Eu posso. Vá-se embora. Vá-se embora. Vá-se embora pregar o evangelho. Não é para pregar o evangelho para alertar as pessoas do perigo que elas estão correndo. Há um texto em Samuel que diz: há um passo entre mim e a morte. Há um passo entre mim e a morte. Então veja, irmão, que é um passo curto. Ninguém sabe se o próximo passo, a pessoa de maneira definitiva passará para uma eternidade sem Deus. Então você faça a sua parte, irmãos. Faça. Tem um projeto? Tem. Venha. Um outro dia, faz tempo isso aí, eu estava em Piaçabuçu. Um irmão descobriu o meu WhatsApp. Aí começou a falar comigo: ó, eu sou ovelha do pastor tal, não sei o que. Aí eu sei quem é, eu sei quem é. Aí disse: é porque eu estou dando ideia para o pastor aqui, e o pastor é um pastor meio ruim, que não quer concretizar esses projetos que eu estou fazendo. Aí eu comecei a observar: esses cabas já está metendo o cacete num pastor. Já está metendo o cacete num pastor. Eu disse: meu irmão, é o seguinte, olha, o irmão tem que trabalhar com o seu pastor, vendo a ferramenta dele de trabalho. Você tem que chegar com jeito, tem que pontuar. Pontue o projeto. O pastor vai ver se o projeto é bom ou não. E de repente aquele camarada estava somente cutucando o pastor. Mas eu conheço o pastor, eu sei que o pastor é gente boa. Eu conheço o pastor. E eu peguei e dei uma palavra lá para ele: então, irmão, eu disse a ele: não é todo projeto que um crente traz para o pastor que o pastor vai aprovar. Não. Tem projeto que ele aprova, tem projeto que não aprova. Isso aí é mais do que claro. Agora, crucificar o pastor porque o projeto não foi aprovado, porque a pessoa queria. Então, o pastor é que conhece o seu campo de trabalho. O pastor é que conhece a disposição do povo. Então, meus amados irmãos, se existe um passo entre a pessoa e a morte, e a gente sabe que realmente a eternidade para essas pessoas está prestes a acontecer, uma eternidade sem Deus, então que cada um faça a sua parte, que cada um se disponha para ir pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando esta mensagem que Cristo salva, perdoa e transforma o ser humano. Então eu e você, eu não vou continuar o que tem o restante, deixar para a semana que vem, querendo Deus. Então eu e você tem que aproveitar essa oportunidade. Tem culto ao ar livre? Vá lá, irmãos, aproveite, vá lá, se embora, pregue. Olhe, está carregando. Celular, irmão, WhatsApp, é uma ferramenta para você evangelizar. Olha, eu já recebi mensagens de pessoas sobre o versículo do dia que eu envio. Né? E às vezes eu falho, mas eu tenho 4 listas de transmissão, alguns grupos, né,
grupos daqui e grupos de fora, onde eu envio o versículo do dia. E teve pessoas que já falaram para mim: pastor, obrigado por esse versículo falou para mim. E não é só para crente não, é para não crente que eu envio o versículo do dia. Então o WhatsApp é uma ferramenta para você pegar e mandar mensagem: Jesus está voltando. Aí tem crente que bota o hino da Lady Gaga no seu Instagram. O hino da Lady Gaga, né? Entre aspas, no seu Instagram. Às vezes eu compartilho, irmão, uns negócios aí, e tem uma musiquinha, mas é de lá que eu sou broco nisso, né? E depois alguém diz: não, isso aí é da publicação da pessoa que vem. Mas agora, recentemente, essa semana, eu descobri que eu posso tirar e botar nem que seja uma música de suspense, ou um outro negócio. Eu descobri que eu posso, não em todos, mas em alguns, porque eu já fui fazer em alguns aí, e ainda ficou o fundo musical lá, né? Então, mas fora isso aqui, se você tem o seu Instagram, pegue um hino e mande para as pessoas, um hino que fala de salvação. Não manda hino de poder não: receba poder, receba poder. E não, o crente vai saber lá de poder, irmão. Que negócio de poder? Manda um hino de salvação, de reconciliação. Um dia desse aí, eu mandei para umas pessoas afastadas do Evangelho um hino para que eles pudessem reconciliar-se com Deus. Mandei pelo Instagram e mandei pelo WhatsApp. Então nós temos ferramentas variadas, irmãos. É só a gente querer. Agora, quando a gente não quer, a gente prefere alfinetar. Essa é a realidade. A gente não quer fazer, mas quer alfinetar. E quem alfineta, irmão, são aqueles que não estão fazendo nada. Os que mais ficam alfinetando são aqueles que não andam no culto ao ar livre, são aqueles que não estão enviando mensagens evangélicas para pessoas não crentes. São os que mais alfinetam, mas não está fazendo nada. Antes está fazendo o contrário, mas não quer fazer o que é correto. Então é para pregar o evangelho. Então façamos o que a gente pode para pregar o evangelho com a nossa vida, seja pelo WhatsApp, ou redes sociais, ou por culto ao ar livre, mas façamos a nossa parte. Preguemos a palavra de Deus para as pessoas, para não irem para uma eternidade sem Deus. Vamos ficar em pé e encerrar o trabalho com a oração ao nosso Deus. Vamos orar com o diácono Nixon. Viu? Sábado a ceia, quinta, o culto do clamor, venha clamar. Nixon, orar. Sim, amanhã tem consagração. Lembre-se, não é perdido. Tem consagração de 9 às 11 e à tarde o ciclo de oração. Aí culto na casa do irmão Domingos, certo? A esposa dele chegou, soube domingo agora que eu falei com ele. Ele disse: está em casa, então graças a Deus. Quem vai visitar, a gente bota a máscara. Ó, irmão, todo cuidado. Eu já disse: ó, irmão, eu só vou depois, viu? Ela chegou muito fraquinha. Depois de uns dias é que vou. Depois dessas mazelas que está acontecendo aí, eu prefiro deixar uma pessoa operada passar uns dias. Criança recém-nascida, irmãos, não beije, nem nada. Uma criança levou um beijo nos seus lábios. Uma criança saudável levou um beijinho nos lábios. Essa criança pegou uma doença e está vegetando. Os dias não são como os do passado. Então, quem tem criança, todo cuidado é pouco. Não deixe beijar, todo cuidado é pouco. Viu? Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Quantos necessitam de oração? Oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite. Viemos para a tua casa, ouvimos a tua palavra, Senhor, louvores para a glória do teu nome. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos fazer feito o salmista Davi, guardou a tua palavra em seu coração para não pecar contra ti.
Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos dê fruto, ó Pai, das palavras que nós ouvimos e guardamos. Senhor, em nome de Jesus, estendendo a Sua mão potente sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus, opere maravilhosamente em nossas vidas, para o rio e glória do Teu santo nome, meu Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem: Fala para o seu irmão de a paz.